Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Arquitetando a Sua Empresa. Aqui eu trago super temas para ajudar você, né, a fazer vendas de projetos, trabalhar com obras de maneira lucrativa. Hoje o nosso tema vai ser nicho de mercado. Vamos falar sobre nicho de mercado. Com certeza você já tem sido bombardeado aí com esse assunto, né? E talvez ainda fique um pouco ainda um vácuo entre a gente entender na prática como que a gente faz para colocar isso no nosso mercado de projetos, de arquitetura, né? Então, eu quero começar compartilhando esse vídeo com você, esse conhecimento aqui. E sempre eu digo, é muito baseado na minha experiência, é muito baseado no que eu tenho vivido aqui na minha carreira até hoje. E tudo que eu colocar aqui, eu quero que você use de alguma maneira, mas também pense na melhor maneira de colocar em prática, tá? Não, acho que a gente tem, cada um tem um método de trabalho, cada profissional tem o seu jeito de atuar e eu acredito que a gente vá pegando boas ideias e vai adaptando ao nosso jeito para que elas se tornem melhores ainda, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei algumas partes aqui, uns temas, subtemas aqui para tratar com vocês, né? E antes eu quero, claro, abordar com vocês o que é nicho de mercado, né? Então vamos lá. Nicho de mercado, eu vou falar assim bem resumido, bem direto ao ponto. É uma fração do mercado consumidor ou do mercado gerador de serviços, consumidor de determinado produto, enfim. Existe o grande mercado, todo mundo compra e vende, todo mundo está se relacionando com todo mundo para poder fazer transação comercial, né? Então o mercado é isso aí, é tudo, né? O nicho é parte desse mercado, né? É uma seleção, né, de um determinado grupo de empresas, profissionais, pessoas que têm um interesse em comum e isso dá para eles a característica de ser pertencentes a um nicho, né? E então, quando a gente fala em nichar no nosso mercado, na nossa profissão, é para atender esse grupo, né? Esse grupo que tem interesse em comum vai ter uma demanda de contratação e aí você vai prover a solução para eles, né? Então, assim, a grosso modo, não sou nenhum especialista de marketing, mas o que eu tenho de entendimento e o que eu tenho aprendido nos meus infinitos treinamentos e na minha experiência, né, é que nicho de mercado se faz dessa maneira, tá bom? Ah, e também uma coisa que talvez eu nunca disse aqui, mas eu já fui quase um publicitário, né? Eu cursei aí publicidade e propaganda e acho que até o quarto, quinto período, né? Então, eu trabalhei bastante com isso, apesar de já ter um bom tempo, mas eu carrego um pouco dessa visão comercial até hoje e é que eu quero transmitir aqui para vocês, tá bom? Então, uma atenção que eu queria que vocês tivessem é que vocês não confundam nicho de mercado com público-alvo, tá? Eu vou falar de público-alvo também, mas preste bastante atenção porque são duas coisas diferentes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que para que você tenha você saiba fazer isso na prática aí no teu escritório, no teu dia a dia, você vai precisar trabalhar com essas duas frentes, mas é muito importante, tá? Muito importante você já entender isso de forma separada para a gente poder ir trabalhando aqui nesse vídeo aqui com você, né? Para que você vá construindo essa ideia e depois entenda onde é que entra o público e assim você fique bem claro aí na sua cabeça para você executar, tá bom? Então vamos lá. Na prática, né, depois dessa explanação que eu dei inicial, na prática eu vou dar algum exemplo para você entender mais a fundo sobre essa questão de nicho, tá? Então eu trouxe algum exemplo aqui, até anotei aqui na minha colinha. Então o que eu tenho? Vamos supor que eu tenho um mercado como um todo e aí eu pego o subnicho de varejo, né? Varejo, aí para quem ainda não sabe, né, varejo é um segmento de lojas que vendem para o consumidor final, certo? Então, lojas de varejo é loja para que você, eu, nossos amigos, nossos parentes, qualquer pessoa física entre e compre produtos. Então, ela está entrando numa loja de varejo. Porque aí existe lojas de atacado, lojas
de outros frentes de atuação que não atende o público final. Então, quem atende o público final é varejo. Então, isso é um nicho de mercado, lojas de varejo, certo? Agora, a gente vai entrar mais a fundo e a gente chama isso de subnicho. Então, dentro desse grupo, a gente agora separa um grupo menor, chamado de subnicho. Então, a gente estava no grupo de varejo, agora a gente separa de dentro dele um grupo menor, chamado subnicho. Então, nesse subnicho, eu separei aqui na minha colinha, para você entender, eu tenho aí lojas de roupas. Tá? Então, olha só, eu tenho lá um nicho grande, macro, de lojas de varejo. Agora, eu peguei só dentro desse grupo as lojas de roupas, chamado subnicho, né? E eu vou mais a fundo ainda, eu vou descer, eu vou aumentar mais um grau ainda agora. Então agora eu vou para o subnicho, deixa eu olhar aqui na minha cola, moda praia, tá? Então eu tinha ali o nicho varejo, subnicho lojas de roupa e agora mais uma camada de subnicho só de moda praia, tá? E ainda dá para ir mais além. Dentro de moda praia eu posso ter agora feminina ou masculina, ou crianças. Então eu estou avançando mais uma camada. Mas por que eu estou falando isso tudo? Para que você entenda na prática como que é, tá? Nicho, subnicho, o que é essa grande bagaça, vamos dizer assim aí. Mas aí tá, trazendo agora para o nosso mercado de arquitetura, como é que eu cheguei nessa conclusão de nicho? Porque assim, é muito comum se ouvir falar isso, é muito comum isso ser abordado, né, na internet. Enfim, a gente está sendo bombardeado por conteúdo que fala que você tem que nichar, você tem que trabalhar num segmento específico, tá? Mas também sabemos que isso não é tão simples. Poxa, a gente passou 5 anos, né? Para quem aí se formou com 5 anos, projetando de tudo na faculdade, estudando desde uma residência para uma família, até um hospital, uma escola, um museu, enfim, diferentes frentes de obra, e é o papel da faculdade mesmo, é dar essa habilitação para nós, sair para o mercado com essa capacidade, mas aí de repente você se depara no mercado e fala, puxa, agora eu vou... Então assim, eu entendo que isso não é tão simples de se fazer, né? E é por isso que eu quero invadir aqui um pouquinho com a minha história esse vídeo, para você entender. Isso para mim ocorreu assim, muito fortemente, que quando eu já estava trabalhando, já estava no mercado, eu percebia a dificuldade primeiro aquela coisa de querer saber tudo, projetar de tudo, né? Não é tão simples como parece na faculdade, porque na faculdade, primeiro que a gente trabalha de uma forma superficial ainda os projetos, né? E a gente vai ser tema de um vídeo, de um próximo vídeo aqui, vamos falar sobre projeto executivo, sobre projeto. Mas na faculdade a gente tem um semestre para desenvolver aquele projeto, né? Tirando algum período que demora um pouquinho para entrar e às vezes termina um pouco antes, a gente tem alguns meses para trabalhar tranquilo, para apresentar um nível de projeto ainda que seria de estudo preliminar para anteprojeto, assim, talvez no máximo anteprojeto, né? E então a gente, quando vem para o mercado, você tem que trabalhar com prazos de entrega e você tem que ter vários trabalhos ao mesmo tempo para poder ganhar escala, ganhar mais dinheiro, para poder sobreviver, pagar suas contas, você vai vendo que isso não é tão simples, né? Então eu fui percebendo que eu estar aberto ao mercado para fazer de tudo me colocava numa situação complicada. Primeiro porque eu não sabia nem como oferecer, tá? Porque a questão de você oferecer oferecer seu trabalho, seu serviço, entrar nessa área do marketing também te obriga a nichar. Por quê? Porque você tem que falar, você tem que oferecer, você tem que tentar mostrar por que deve contratar você e não outra pessoa. E se você não for a fundo no assunto, ficar raso, você não consegue convencer, não consegue gerar confiança para aquela pessoa comprar de você. Então, isso tudo foi me deixando meio frustrado e eu pensava, puxa, porque assim, aquela época da gente se formar e se dar o luxo de
de ter trabalho, essa época passou. Né? Hoje a gente forma, a gente tem que correr, batalhar muito para conseguir ter projeto, para provar. A gente tá tendo que provar a importância primeiro da nossa profissão, né? Para depois convencer a contratar a gente, ou seja, a gente está aí lutando em várias camadas até definitivamente ir lá e fechar esse projeto. A gente está lutando com uma concorrência, tem concorrência desleal, tem profissões que chocam aí com a nossa e também desenvolvem projetos. Então a gente tem, né, os engenheiros, nossos parceiros, design interiores, né? Nós temos agora no ramo do paisagismo que deu uma ampliada, então tem biólogos, se eu não me engano, alguma outra profissão. Então assim, são profissionais queridos, né? Eu também serve para eles também, isso aqui que a gente está falando aqui no vídeo sobre o projeto, mas é importante todos nós entendermos que a gente está brigando por quem está louco para fazer projeto, já sabe o que já quer procurar alguém para fazer, é uma galera que vai sair quase nos tapa para conseguir esse cara. Então, falar sobre diferenciais, trabalhar de forma preventiva, esse conteúdo que a gente às vezes quer publicar no Instagram, então a gente vai publicar para quem? A gente vai falar o quê? Para gerar um desejo nessa pessoa de fazer uma reforma, de mexer na sua loja, de desenvolver um projeto de uma clínica médica, de uma loja bacana, de uma clínica diferenciada. Como que a gente vai trabalhar isso se a gente não está dentro de mercado nenhum, está tudo sabendo por cima? Então eu comecei a sentir isso na prática, né? Comecei a entender, começou a fazer sentido aquilo que eu já ouvia no YouTube, na internet, né? Eu fiz alguns treinamentos de marketing, mas com o tempo isso foi encaixando, né? E é por isso que também eu repito, tem um tempo de madurar isso dentro das nossas profissões, né? Para você fazer sentido isso que eu estou falando, para isso ganhando corpo, ganhando maturidade, né? Tem um tempo, né? Então, mas é importante que já desde já, eu vou falar aqui algumas ações, para você ir despertando o interesse e olhando com outros olhos, porque a gente sai tão mecânico, visando só residencial, e talvez a gente despreza áreas que têm grande potencial, né? Então, isso no meu dia a dia foi me machucando, foi virando uma dor frequente, e eu fui percebendo que eu devia criar, eu devia nichar para me destacar, né? E eu já, até atrelando a isso, um dos grandes benefícios de você nichar é realmente esse destaque. Se você nichar, você já começa a ser tratado como especialista. Cada vez que você nicha, você vai especialista. É claro também que a gente aí, eu quero fazer uma observação, a gente assim, não vai nichar muito a fundo, né? Eu estava naquele exemplo lá da moda praia e tal. É claro que no ramo da arquitetura talvez a gente não precise aprofundar tanto. Era só para você entender, eu quero que você também tenha essa consciência, tá? Não cometa esse erro, tá bom? A gente tem que descobrir uma camada confortável ali, na hora de estar fazendo esse nicho, né, de estar fazendo a nossa pesquisa, que nos coloque em destaque, mas também não feche muito o mercado, ele se torne pequeno para a gente atuar, né? Então, vamos manter essa balança, vamos dizer assim, né? Então, nessa questão do benefício, de você se destacar, de você cair na percepção da pessoa como especialista, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da padaria, né? Pessoas gostam de quando às vezes vão comemorar, vamos fazer um aniversário, né? A padaria, ela vende de tudo lá dentro, né? As padarias tem padarias que servem refeição, salgados, pães, alguma outra produto embalado ali para casa, cafés, bebidas, até cervejas para você sentar. Tem N padarias, principalmente em São Paulo, que eu particularmente adoro as padarias de São Paulo. São super completas, tem caldos, né? Mas aí tem o bolo lá também. Aí quando você quer comemorar o aniversário, você quer fazer uma festa bacana, você fala, puxa, a gente podia comprar um bolo. Tudo bem, você pode até comprar o bolo na padaria, mas a maioria das pessoas vai pesquisar, vai primeiro... vai bater na porta do lugar que faz bolo, né? De uma boleira, de
uma casa de bolos, uma casa de tortas, porque são especialistas. Então, eu estou dando esse exemplo, né? Então, destaca, no caso aí, quando você pensou em festa, pensou em aniversário, vem na sua mente quem? Opa, a boleira, a casa de bolos, a casa de festa, então, ou seja, por ser especialista, ela se destacou da padaria, que vende tudo. Lógico, tem uma parcela que compra, lógico, nada que a gente fala aqui é 100%, mas a gente trabalha mais com estatísticas, né, com probabilidade, né? Então a probabilidade de você ser lembrado sendo especialista é maior, você vai ser referenciado de uma maneira né, mais, talvez, trabalhando e atuando né, com grande empenho nessa área, aí você possa chegar um dia que o seu valor possa ser, não seja tratado como o primeiro obstáculo para te contratar, porque querem você é um especialista naquela área. Puxa, eu vou contratar ela, vou contratar ele porque diz que obra de loja, ou de clínica, ou de salas comerciais, ele é o melhor, então vamos contratar ele. Vai em você, a negociação é diferente. Então, esse destaque é muito importante, é um benefício fortíssimo para quando você trabalha no nicho de mercado, né? Outro benefício bacana é que você fica mais competitivo. Quando você está trabalhando num nicho só e você tá muito quente para você as leis, quando você vai construir os códigos necessários, o processo de aprovação, qual órgão que você tem que dar entrada, quais documentos você precisa, os seus processos de desenho, né? Enfim, isso vai ficando mais automático, vai ficando mais fácil o seu processo criativo e você ganha muito tempo, né? Imagina você aí que está acostumado a entregar um projeto de interiores, vai fazer aí em 60 dias um projeto completo, 60, 90 dias aí um projeto, de repente aparece uma coisa nada a ver que você não está acostumado, você vai ter que projetar um restaurante. E aí você vai ter que estudar vigilância sanitária, corpo de bombeiros, enfim, mas o prazo para essas pessoas é o mesmo, eles querem rápido, o negócio tem que funcionar. Como é que você vai virar madrugada estudando, né? Então, tome muito cuidado com isso daí, tá bom? Fica aqui essa dica também, né? Um benefício grande de nichar essa competitividade, sabendo que nossa profissão, né? A gente, principalmente aí autônomos, como eu sou autônomo, né? Tem aí os pequenos escritórios que a gente trabalha muito no melhor uso do nosso tempo, né? Enfim, mesmo aquele que tem grandes equipes, sabemos que a arquitetura, né? O custo direto mais elevado é a hora do profissional que está trabalhando ali. Então, quanto menos horas você gasta, você cobrando o mesmo valor de mercado, você lucra mais, né? Um benefício bom. Uma coisa interessante que eu anotei aqui também, sobre essa questão de benefício, geralmente quando a gente está consumindo a gente consome muita arquitetura, a gente está sempre olhando, revista, artigos, estamos ali, eu mesmo gosto de passear ali no Arc Daily, estou sempre olhando alguma coisa bacana. Quando você olha outros tipos de projetos, mas quando você está focado e você atua num nicho, você consome aquilo maior, eu entendo que a gente consegue sair mais facilmente da caixa naquele nicho, a gente consegue ter ideias que sobressaem do comum, do esperado, do frequente, a gente consegue ter um banco de informações mental e criativo mais amplo, né? Porque a gente está focado, a gente está lidando com um nicho só, então a gente consegue, acho que na hora que vai desenhar, aquilo sai mais rápido, você consegue moldar aquilo de uma forma diferente. É uma vantagem que quando eu me propus a trabalhar com nicho, realmente eu senti muito essa diferença, tá? Uma coisa depois que vai ajudar muito a gente a definir sobre o processo de desenho, mas segura aí que nós vamos gravar um vídeo também, vamos falar sobre isso aí também, tá bom? Então, eu queria deixar que esses benefícios, tá? Existem outros aí, talvez se você lembrar, coloca aí nos comentários, tá bom? Se você lembrar de algum benefício, se você já passou por isso, se você tem dificuldade, coloca nos comentários aí
que eu vou responder, tá? Nosso canal está no início e se isso tem vantagem, eu sei que tem muita, porque a gente pode ficar perto, pode responder, pode trocar ideia, ali pode ser virar uma espécie de chat ali pra gente conversar, tá bom? E também aproveita aí, se inscreva, né? Ative, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve, ativa o sininho aí, né? Que é a notificação, isso, é notificação, ativa aí para o YouTube te notificar quando sair vídeo novo, tá bom? E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, se você estiver assistindo, quer dizer, no Facebook, tá? Siga a nossa página e se inscreva na nossa página aí também, tá bom? Então, é isso aí, né? E agora eu quero ajudar você a construir isso na prática. Então, vamos lá. Como que a gente vai começar a fazer isso? Como que você vai começar a fazer isso aí, né? Então, eu também aqui, olhando a minha colinha aqui, eu quero repetir, tá? Mais uma vez, que isso amadurece com o tempo, tá? Não se precipite. E outra coisa, muito comum a gente achar que vai por um caminho agora e depois isso mudar também. É normal, tá bom? Não se frustre, achar que está regredindo se você mudar daqui a um tempo, porque não é. Com certeza, eu entendo que eu senti isso na prática várias vezes. A gente às vezes tem que voltar um pouco para ganhar mais impulsão para subir mais alto que a gente estava. Então, eu considero isso um passo nesse sentido, tá? Teve que mudar, se sentiu mais confortável numa outra área, tá fazendo mais sentido para você falar, né, sobre atuar num determinado nicho? Lógico, vá lá, mude, né? Eu aconselho quem está numa certa nível da profissão, quem tem um certo nível de equipe, de trabalho, não querer ter dois, tá? Gasta muita energia, né? A gente quando fala de nicho, a gente tem uma série de frentes que a gente tem que cuidar, né? Principalmente quando a gente é sozinho, quando a gente tem uma ou outra pessoa que nos ajuda, mas ainda são muitas tarefas, né? Então a gente tem um Instagram para a gente movimentar, trazer cliente, a gente tem o nosso site, a gente tem alguma coisa que a gente vai escrever, algum livro que a gente quer ler. Imagina você tendo que se dividir em duas frentes. Então, eu não aconselho, tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer, né? Leia, mas de forma despretensiosa, sobre arquitetura de diferentes áreas. Arquitetura escolar, hospitalar, comercial. Leia sobre isso, pesquise na internet, né? Vai, enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo o que está fazendo, vai dando uma passeada sobre esses assuntos, sobre esses temas, né? E a gente vai, eu falo a gente porque comigo também foi assim, você vai tendo uma série de ideias, você vai tendo uma série de insights, né? Enfim, sugiro até que você tenha um caderninho, tá? Um caderninho para ir anotando essas ideias, o seu banco de ideias ali, sabe? Ninguém é obrigado a ficar guardando isso tudo dentro da cabeça, a gente sabe que a gente tem que ter uma tranquilidade para trabalhar. Então, leia, pesquise, assista vídeos, assista entrevistas, documentários, tá? E aí você vai anotando ali tudo que você tá tendo de ideias, de tempos em tempos, ali uma vez por semana, folheia aquele caderninho, vá deixando isso ganhar mais maturidade e força dentro de você, tá bom? Outra importante fonte de estudo e pesquisa é os mercados que estão se destacando e crescendo, né? Não tem como fugir. A gente ama o que a gente faz, a arquitetura é muito apaixonante, mas ela tem que ser negócio. Senão a gente vai tratar ela como hobby e é um hobby bem trabalhoso. E eu posso dizer que acho até que para ser hobby não daria certo. De tanto que toma energia numa coisa só, né? Porque hobby a gente quer um dinamismo, geralmente são coisas que faz a gente, vamos dizer assim, ter uma versatilidade maior. A gente sabe que o nosso trabalho não é bem assim, a gente fica às vezes meses, já acontece até de casos aí de anos num projeto só, né? Então, tirando a brincadeira aí, só para entender que, para explanar de forma mais forte que a gente tem que fazer virar negócio, né? Então se a gente quer ter retorno, a gente quer viver bem do que a gente gosta de fazer, vamos olhar então para onde está movimentando grana também. Então, mercados que estão em alta, tá? Não é de hoje que eu tenho escutado mercados que estão em pleno crescimento, mesmo que a gente está na pandemia, mas tem mercados que estão se destacando, né?
O mercado de pet é um mercado que cresce muito, empresas de TI, tecnologia, e talvez já possa partir para a arquitetura colaborativa, de criar espaços colaborativos, né, que já dá para agregar ambientes corporativos e ter um traço marcante nisso, em ser um layout que você tem um padrão de desenvolver, né? De sala, aí você tem aí uma coisa mais ampla do que sala comercial, mas aí acaba que respinga. É muito interessante também você entender, tá? E fazendo uma observação aqui, que quando você nicha, você não está desprezando todo o resto, tá? Você está só direcionando a sua comunicação, você está apenas focando numa determinada área, mas vai aparecer, tá? Vai aparecer outras coisas. Aparece, até hoje aqui aparece para mim, então vai aparecer para você também, tá? As pessoas têm uma tendência em buscar a contratar a quem elas confiam. Se você está gerando confiança, mesmo que em outra área, no mínimo ela vai te fazer uma consulta. Você não faria um projeto assim para mim? Então, tá? É claro que a gente sabe que muitas das vezes a gente não está em condição de desprezar trabalho nenhum. Mas a gente continua só divulgando, a gente pega, mas continua divulgando, continua falando daquilo que a gente quer trabalhar. E aí um dia a gente, Deus abençoe a gente fique focado só naquela área realmente, possa passar para outro colega aquilo que a gente não quer fazer, tá? Mas isso é com o tempo também, né? Então, mercado de pet, crescimento sempre contínuo, cosméticos, aí você pode ter lojas que sempre trabalham nessa área, você pode trabalhar em salão de beleza, né? Aqui na minha cidade mesmo cresce muito essa área. Aí você tem ramo de alimentício, né? Que também cresce muito, pessoas que estão montando cozinhas para trabalhar só com iFood, pode agregar também cozinhas industriais, né? Então tem uma série de coisas que você pode fazer aí, tá bom? Então, loja de alimentos saudáveis, né, que eu também anotei aqui, empresa de tecnologia acho que eu falei, clínicas médicas, enfim, tem N aí, você faz uma pesquisa rápida no Google aí, você vai descobrir, tem blog, tem o Sebrae, tá? Blogs bacanas que eu indico. Tem uns blogs legais também da Conta Azul, tem uns blogs nessa área também, que fala muito Conta Azul, para quem não, coloca no Google lá Conta Azul. É uma empresa que oferece um serviço de software para você fazer a gestão da sua empresa. Eles têm um blog bacana sobre essa área de gestão, de negócios, de empresas, de crescimento, é o que eu estou falando aqui, que vai ajudar você também. Mas tem o Sebrae, se a sua cidade tem Sebrae, você pode entrar em contato com eles, né? Mas enfim, eu acredito muito que o que eu estou te passando aqui te ajudará muito a tomar um caminho bom aí, já para você, quem sabe, tá até, vamos dizer assim, até de forma completa, tá? Porque assim, realmente é muito a nossa estrada que vai lapidando, tá? Mas se você precisar de um auxílio a mais, você pode procurar o Sebrae lá, o site do Sebrae, tá? Bom, então, nessa questão aí de como fazer na prática, eu anotei aqui uma última parte, né? Que é agora o que eu estava falando lá atrás, sobre aquela parte do público-alvo. Agora, então é o seguinte, você simpatizou, definiu um nicho legal, e aí agora você vai entender quem são as pessoas que estão atrás dessas empresas. Se você definir o nicho, e esse nicho seu vai atender empresas, quem são as pessoas que estão atrás dessa empresa? Se no seu nicho são pessoas físicas, então quem são essas pessoas físicas? Então, essas pessoas, né? Porque seja empresa, se você for vender, você vai negociar com alguém. Então, essas pessoas vão formando o seu público-alvo, que aí a gente vai construir através desse público uma persona, tá? E persona, tá? É um personagem fictício com características que dão para nós mais detalhes até sobre comportamentos dessas pessoas. Eu vou gravar um vídeo depois sobre persona, tá? E vou entrar mais a fundo nisso, mas aí sim, nessa hora que entra, então você define o nicho, entra o público, porque você tem o nicho que você atua aqui,
mas sua comunicação tem que ser para essas pessoas, né? Então, nicho é o que você está posicionado, tá? Mas aí você agora vai comunicar, vai vender, vai negociar, vai convencer as pessoas, certo? Então, não é a mesma coisa, mas praticamente um não vive sem o outro. Numa gestão de um escritório de arquitetura, né? E quando eu falo empresa, escritório de arquitetura, entenda, isso é porque a gente está tratando isso como negócio, mesmo que seja em home office, tá? Isso é empresa da mesma forma, tá bom? Então, se liga aí. Então é isso, tá? Eu vou compartilhar um pouco agora o meu, né? A gente está chegando no final, mas como é que foi o meu, tá? O meu, basicamente, eu me posicionei, né? Eu fiz projetos comerciais, já fiz projetos residenciais, fiz projetos de salas, de espaços. Dentro do projeto comercial, fiz salas, fiz empresa de tecnologia, entendeu? Então, eu acabei, porque eu tenho o lado de execução de obra muito forte, me posicionando no residencial, dentro de reformas, fazendo a venda do projeto, obra, trabalhando com pessoas que têm dificuldade, que acreditam que a arquitetura não é para elas, não é um público nível A, classe A, tá? É um público classe C, B no máximo ali. Então eu me vendo assim, eu sou especialista em reformas, em projetar, em construir e desenvolver um estudo de viabilidade financeira para ela, que também é um produto que eu tenho aqui, tá? E aí eu fecho um arco ali dentro do problema dela, onde eu tenho diferentes soluções e me posiciono dessa forma. Vou compartilhar com você um pouco de como é que foi o meu processo nessa questão de nichar o mercado, né? Eu desenvolvi projetos de comercial, residencial, dentro da área comercial já fiz projetos de espaço, eu fiz uma empresa de tecnologia, salas comerciais, né? Lojas, dentro da área residencial, condomínios, prédio, condomínio de casa, reforma, casa nova. Então, assim, às vezes, né, até dentro de uma área, por exemplo, da área residencial, a gente tem como nichar. E foi o que eu fiz. Eu nichei dentro da área residencial em me posicionar de uma forma mais forte de reformas, né, e oferecer o projeto, a execução da obra, né, fazer todo o acompanhamento da obra, acompanhamento financeiro. Então eu me coloco nessa posição. É claro que essa opção minha tem muito a ver por causa da execução de obra, mas um mercado que tem muita concorrência, né? Bom, eu vou passar um pouco como é que foi a minha experiência, né? Bom, eu vou compartilhar um pouco como é que foi, né, vamos dizer assim, a hora que eu tomei a decisão, para que lado que eu fui nessa parte, né, de nicho, de segmentar o mercado, né? E comigo foi o seguinte, eu tenho uma veia já que veio de antes da Faculdade de Arquitetura, que era a parte de obras. Então, eu já executei projetos de reformas, de construção nova, comerciais, né? E dentro dessa área eu fiquei com a área residencial na parte de reforma, né? Focando muito nessa questão de projeto, execução, né? Atendendo aí a galera que quer uma pessoa que vem, ajuda elas a projetar, a construir, entrega a coisa pronta. Então eu me posiciono dessa forma, tá? É claro que eu optei por esse segmento pela minha veia de construtiva, já trabalhado com obras até antes mesmo da graduação de arquitetura, mas eu também sei que é uma área bem concorrida, optei por esse mercado né, então a gente tem sempre os prós e contras nessa escolha que a gente vai fazer. Às vezes a gente pensa assim, vou optar por essa porque parece que tem mais clientes, e às vezes não é bem assim, porque tem mais clientes, mas tem mais gente atuando. Então, às vezes algum outro segmento que a gente vai atuar parece que não tem tantas pessoas que vão necessitar do nosso serviço, mas também não tem tanta concorrência, e a gente tem que descobrir essa proporção, como que a gente vai lidar com isso, no dia a dia mesmo, né? Então, eu volto a dizer aqui que isso é pessoal, você tem que estar numa área de conforto,
até porque, como eu disse sobre comunicação e tudo isso, não pode ser uma coisa forçada, tem que ser uma coisa espontânea, natural. Então, procure estar trabalhando numa área, num segmento que te deixa confortável, tá ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham sido de grande valia para você já começar a pensar. Se você tinha dúvida de como colocar isso na prática, espero que eu tenha te ajudado a esclarecer, de alguma forma contribuído aí na melhora da sua profissão, do seu mercado aí, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.